Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, estou aqui trazendo mais um vídeo sobre o Home Assistant e desta vez eu vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho de como está funcionando alguns fluxos que eu configuro no Node-RED. Já faz algum tempo que eu estou utilizando o Node-RED, né? Eu já configurei, já compartilhei um vídeo sobre a configuração e a utilização do Node-RED dentro do Home Assistant. Mas algumas pessoas sempre me questionam como é que eu configuro, como que eu realizo alguns fluxos aqui dentro do Node-RED, por que eu migrei das automações para o Node-RED, porque o Node-RED é isso, ele substitui as suas automações, né? E eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho de alguns fluxos que eu tenho aqui para poder mostrar aí a capacidade que tenho dentro do Node-RED. Bom, então eu tenho o Node-RED aqui instalado, né? Ele é um add-on, mas eu vou acessar aqui diretamente pelo IP porque eu consigo visualizar aí mais em tela cheia. Bom, aqui é meu Node-RED, eu tenho alguns fluxos aqui separado basicamente por ambiente e tenho aí três específicos, um só para pessoas, outro só para segurança e outro só para geral. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui esse de segurança. Então eu tenho aqui todo o sistema integrado com o Home Assistant e através dele eu consigo personalizar bastante aqui a questão da segurança. Bom, aqui eu coloquei uns nós, né, para poder separar um pouco aqui cada item, porque meus fluxos aí estavam ficando com bastante ajuste e toda vez que eu ia fazer uma manutenção, eu tinha dificuldade em encontrar onde é que estava isso, onde é que estava aquilo, por mais que eu tenha separado aqui por fluxo, né, por flow. Eu achei melhor utilizar essa forma aí para eu poder separar e estou gostando bastante do resultado. O nó que eu utilizo é esse aqui, comente, e eu posso arrastar aqui, ele não faz nada, apenas é para comentário mesmo. Bom, sobre o meu fluxo aqui de segurança, ele está basicamente separado pelo alarme, então aqui são as ações que acabam tendo gatilho para acionar o alarme. Aqui eu tenho alguns sensores específicos, no caso aqui eu tenho gás de cozinha, eu tenho energia, eu também tenho de fumaça, mas por enquanto não está configurado. Eu tenho algumas rotinas que são realizadas aqui com uma certa frequência. Eu tenho o callback do Telegram, então meu Telegram é configurado aí para ter interação com alguns botões e aí através disso eu faço algumas configurações aqui. E eu tenho a sirene. Então a sirene aqui eu configurei para disparar nas Echo Dot, na Echo Show, no próprio gateway da Xiaomi, enfim. Tem algumas opções aqui que eu faço o disparo através aqui do Home Assistant. Mas basicamente é essa parte aqui do alarme que mais interessa. Mas se vocês perceberem aqui, ela não é complexa assim a questão de ter um nível de dificuldade grande. Ela é complexa por ter um fluxo aí longo, digamos assim, né? Mas o processo de verificação e condição é simples, não tem nenhuma item mais específico assim em relação a todo o processo. Tem só essa parte da função, né? É um node function que funciona para a parte do Telegram, então não tem uma configuração nada extra aqui. É simplesmente a parte do Telegram. E o meu Telegram hoje está configurado através do Node-RED. Tá? Então eu tenho uma paleta. Deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês. Então essa aqui é a paleta Node-RED Telegram Bot. E eu configurei todo a integração com o Telegram através dessa paleta. Eu não configurei diretamente no Home Assistant. Ah, Douglas, por que você não configurou no Home Assistant? Porque eu achei mais interessante esse modelo, me deu mais opções, achei mais prático de utilizar, mas nada contra também utilizar o Home Assistant, eu utilizei por bastante tempo e também estava funcionando 100%.
mas eu queria fazer algumas configurações extras aqui, onde eu consegui apenas com esta paleta, então eu acabei utilizando, e não tinha sentido eu ter o Telegram no Home Assistant e outra configuração no Node-RED. Ou você utilizava um ou você utilizava outro, não, senão são duas manutenções, ele daqui a pouco fica confuso. Aí eu acabei removendo do Home Assistant e acabei utilizando aqui no Node-RED. Tá? Então, basicamente, o que tem de função aqui é configurações do Telegram. Aqui tem todos os exemplos aqui de fazer esses ajustes. Então, basicamente, é isso aqui que tem. Então, tem o valor da mensagem, daí tem um conteúdo, e aí tem a parte do chat ID, que é o para onde vai essa mensagem, né? Então tem todas as informações aqui que vocês podem estar utilizando, configurando. Posso mandar vídeo, posso mandar geolocalização, posso mandar foto, enfim. Bom, mas como é que funciona essa parte da segurança aqui dentro do Home Assistant? Primeiramente, eu tenho aqui movimento da casa, então eu tenho um sensor binário, onde a partir do momento que eu tenho um movimento, ele ativa. Então eu criei um sensor binário, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, esse aqui é o sensor binário aqui, movimento em casa. Então eu coloquei aqui o tipo presença, né? E aqui eu coloquei, se tiver movimento no banheiro, ou se tiver movimento no corredor, no escritório, na garagem, quarto, cozinha, então ele vai ficar on. Então qualquer movimento que tiver naqueles que eu configurei, vai ficar on e vai ir para o próximo nó, né? E aí eu faço as ações aqui. Em vez de colocar movimento cozinha, movimento garagem, movimento quarto e vários nós aqui para ativar, eu achei mais interessante fazer um nó, que aí toda vez que tiver manutenção eu apenas mudo aqui. Se eu quiser tirar um movimento, eu removo daqui. Se eu quiser colocar mais, eu coloco aqui e não preciso fazer nenhuma modificação lá na minha automação. E eu também não preciso saber se o movimento é dentro do quarto, se é dentro da cozinha. Se teve movimento e eu não estou em casa, pouco me interessa. Eu quero é que o alarme seja disparado e mande as fotos, enfim. Depois vocês podem perceber que a maioria deles aqui tem o nó de alarme, que ele verifica a situação, ele pega a situação do alarme que eu tenho configurado aqui no Control Panel. Aí depois ele tem um switch, né? Eu acabei criando um modelo de switch para aplicar em todos. Neste caso aqui ele verifica se está armado away, ou seja, se eu estou com o alarme armado e todo mundo está ausente, ele vai para a próxima etapa. Se não, ele não faz nada. Por quê? Porque normalmente o alarme não está desarmado, então ele não vai ter que fazer nada. O alarme está armado com pessoas em casa. Então tem movimento na casa direto, então não vai acionar um alarme aqui com um alarme movimento em casa. Ah, Douglas, mas qual é a diferença do Arm Way e Arm Home? Neste caso aqui, eu tenho duas configurações. Toda vez que fica a casa ausente, todo mundo sai de casa, o alarme é ativado automaticamente com Arm Way. Toda vez que a gente vai dormir, e aí eu tenho uma rotina, né? Por isso que tem as rotinas aqui. Ao ligar alarme modo casa, 00:30 liga o alarme. Né? Então verifica se tem gente em casa, porque às vezes a gente pode estar viajando, né? Aí neste caso não vai ligar o alarme, porque o alarme já está ligado em modo way. E aí depois vem aqui e liga o alarme, tá? Então essa é a diferença. Então eu faço condições diferentes para quando o alarme está ligado com pessoas em casa e o alarme está ligado com pessoas fora de casa. Basicamente é isso. Ainda tem mais uma opção que vocês poderiam estar utilizando, que é o Arm Night. Então se eu quiser ligar um alarme em modo noturno, poderia ter essa opção também. Eu não achei necessário por enquanto aqui no meu cenário, mas fica a opção aí para quem tem interesse. Então o que acontece aqui? Teve movimento na casa, o alarme tá ligado como Arm Way, ou seja, não tem ninguém em casa, então é porque deu treta, teve movimento, né? E aí o que acontece? Envia uma mensagem no Telegram, e aí eu utilizo esse nó aqui. Esse nó não é o switch, tá? Vocês podem perceber que o switch aqui tem uma saidinha e duas setinhas. Nesse caso aqui não, tem duas saidinhas aqui, ó, o íconezinho, e tem as setinhas se cruzando. Esse caso aqui é o change, tá? Que fica abaixo do switch.
eu utilizo ele para enviar alguma informação, para setar alguma informação. Nesse caso aqui, eu coloquei alarme total e vai para um subflow. Tá? Vamos verificar o que faz em subflow. Então, eu tenho alarme aqui. E aqui eu verifico as opções. Então, tem aqui o alarme total, movimento suspeito e de dispositivos. E depois eu tenho outro aqui qualquer que, por enquanto, eu não configurei para nada. Então, se eu vir aqui no segurança, eu estou mandando alarme total. O que acontece? Eu vou receber aqui alarme total, vai cair nessa primeira condição. Nessa primeira condição, o que acontece? Eu mando mais um change chamado fotos para uma outra subflow chamado câmeras. Depois de 10 segundos, que daí ele vem para esse delay aqui de 10 segundos, ele me manda as imagens para o meu Telegram. Depois me manda mais algumas informações para o meu Telegram, perguntando se foi um alarme falso ou se foi alguém, uma visita que chegou aqui em casa, por exemplo, minha mãe pode ter vindo aqui em casa e estava cachada na minha casa. E aí eu posso ir lá e ativar o modo visita, aí o alarme já é desativado, ou eu posso desativar o alarme também pelo Telegram. Então eu recebo uma mensagem com 3 opções. E se eu não responder nada, ele vai para o fluxo aqui. Então eu tenho 1 minuto para responder. Em paralelo, ele chama um fluxo, um outro fluxo aqui, vídeos, e chama câmera. Então aqui eu mando fotos, câmera, aqui vídeos, câmera. Esse câmera aqui é um subflow, tá? Mas eu vou chegar nesses 2 itens aqui depois, por enquanto eu vou continuar aqui o fluxo. Então ele mandou uma mensagem no Telegram, ele vai guardar 1 minuto. Enquanto isso, já mandou as fotos aqui para mim no Telegram. Aí depois ele vai verificar as informações que eu respondi aqui, né? E vai verificar. Se eu respondi que teve algum problema, então ele vai continuar o fluxo. Então ele respondeu sim, continua o fluxo aqui, volta novamente, envia as fotos, novas fotos para mim, envia aqui para o Telegram, questiona para verificar se realmente não tem nenhum problema e chama a parte do vídeo novamente. E aí vai um fluxo, um loop, né? Até o alarme ser desativado ou até o modo visita ser ativado. Se eu respondi que foi uma situação que já foi resolvida e eu posso lá desativar o alarme, e aí ele cai nesse modo aqui, ele desativa a sirene, tá? Porque a sirene foi ativada nesse meio tempo aí, e ele coloca esse input aqui, movimento suspeito, ele coloca em off, tá? Como é que ele ativa a sirene? Se vocês perceberem aqui, ó, ele chama mais uma perninha, que é movimento suspeito, ele coloca on. Esse input boolean eu criei para fazer alguns testes, não sei se ainda vou manter no fluxo, tá? Mas por enquanto eu estou utilizando, caso eu diga que foi um movimento suspeito, sei lá, eu coloquei aqui que identificou algum tipo de movimento. Mas se foi alguma situação aí que falsa, eu estou utilizando esse cara aqui, esse input aqui, para poder fazer esse tipo de controle, tá? Mas ainda estou verificando se tem alguma alternativa de tentar evitar ele utilizando somente os demais itens aqui do fluxo. E ele ativa a sirene aqui em seguida. Então, ele chama 3 perninhas aqui, né? E enquanto isso, enquanto as fotos ali estão sendo tiradas, ele já está ativando a sirene. Neste caso aqui, ele chamou fotos e depois chamou o subflow câmeras. Então, vamos abrir o subflow câmeras. Então, ele verifica aqui, tem um input, né? E depois tem um switch. Aí tem vídeos, vídeo substituir, eu tenho foto substituir e fotos. O que eu mandei lá no alarme? Eu mandei fotos. Então, onde é que ele vai cair? Ele vai cair aqui no último. Então, no último, o que ele acontece? Ele me manda uma notificação através do celular, pelo Alexa, dizendo que tem novas fotos aí para eu visualizar. Ele pega a data e hora atual e salva as fotos lá no Home Assistant. Ele coloca foto, câmera cozinha, data e hora. E aí não subscreve a imagem. Ele vai criando novas imagens. Então ele sempre vai criar uma imagem com a data e hora que foi tirada. Tá aqui um debug que eu coloquei para fazer alguns testes. Então ele tira 3 fotos, tá? Basicamente ao mesmo tempo.
Vamos voltar aqui pro alarme. Aí depois o outro fluxo aqui continua e depois vem para essa parte aqui, ó, vídeos, câmera. O que acontece nos vídeos aqui é o primeiro. Ele faz a mesma coisa, ele pega a data e hora, só que em vez de bater foto, ele grava as imagens, né? Ele grava os vídeos e coloca lá no meu Home Assistant. Os vídeos estão gravados aqui, estão configurados para gravar 120 segundos. Então, por isso que eu coloquei esse delay de 130 segundos. Depois de 130 segundos, ele pega esses vídeos que estão lá no meu Home Assistant e é feita uma cópia pro Google Drive. Tá, exatamente isso. Então, se alguém entrar aqui na minha casa e depois pegar o Home Assistant, o dispositivo aqui, o Intel NUC, onde tem um SSD com o sistema, as imagens, no caso as imagens não, que eu ainda não configurei, mas os vídeos, eles já estão lá no Google Drive, então já estão na nuvem, na minha conta que eu configurei, e ficam lá disponíveis para eu visualizar a hora que eu quiser, da onde eu estiver. E me manda algumas informações pro Telegram aqui da família, no caso meu e da minha esposa, manda mensagem, manda o vídeo também. Esse vídeo aqui eu só estava fazendo algum teste para poder dar play no próprio Telegram. E também me manda uma notificação, um push notification no celular. Então, além de mandar o Telegram, ele manda mais um push notification. Tá? Então, eu tenho todo o processo aqui de questão de segurança. Tá? E o que eu estou implementando agora neste momento? Bom, as portas aqui, ela tem um processo bem semelhante, tá? Toda vez que alguém abre a porta, né, ele vai cair nesse fluxo, vai verificar o alarme. O alarme está ativado em modo home ou em modo away, ele vai cair nos dois, ó, diferente aqui do de cima. Por quê? Porque 00:30 ativa o alarme home. Então, 00:30 a porta tem que estar tudo fechado, senão eu também tenho uma outra rotina que vai me informar que a porta está aberta. E aí eu tenho que ir lá e fechar a porta. Mas o que acontece? A gente está dormindo já nesse horário, ou pelo menos está indo para a cama. Vai ter movimento dentro da casa normal, então por isso não pode disparar o alarme. Mas a porta não pode abrir de jeito nenhum, porque se a porta principal abrir, alguém está invadindo minha casa enquanto a gente está dormindo. Ok? Por isso que eu tenho esse modo Arm Home. Então, se alguém abrir a porta durante esse período, nesse horário, 00:30 até 6 horas da manhã, onde desabilita ali o alarme, vai cair aqui no alarme total também. Tá? Cair nesse alarme total faz basicamente o mesmo fluxo ali, apesar de até enviar por Telegram, e ainda continua mantendo o mesmo fluxo. Aqui ainda vou fazer algumas configurações. Se for modo home, eu posso colocar a imagem ali no quarto onde a gente está dormindo, para aparecer a imagem da câmera. Enfim, tem toda uma questão que eu posso estar indo configurando. Tá? E aqui embaixo eu fiz um novo teste onde eu estou trabalhando em cima disso agora, que é o seguinte: se eu tiver movimento na frente ou na garagem, são movimentos externos, ou seja, não é movimento dentro da casa. E aí passa por alarme e verifica aqui, Arm Home, ou seja, está armado, né, a partir de 00:30 ali, nós estamos dormindo, e teve movimento lá fora, então teve alguma coisa estranha. Porque é pra gente estar dentro de casa, dormindo e tudo mais. O que acontece? A gente tem uma cachorrinha. Então ela passa ali no sensor de movimento e de vez em quando detecta. Quando não é a cachorrinha, pode ser um passarinho. E aí, recentemente, tá, foi disponibilizado aí pela comunidade, eu não lembro agora o autor, depois eu posso estar compartilhando com vocês, um componente customizado que utiliza essa tecnologia aqui da Amazon. O que acontece? Ela faz análise de imagens e vídeos. Exatamente, ela faz reconhecimento de objetos ou de tipo de pessoa e tudo mais. Não faz reconhecimento facial, tá, pessoal? Só para adiantar em relação a isso. Então, o que acontece? Aqui eu já configurei no meu Home Assistant, tá funcionando. Só que para fazer análise, fazer o escaneamento ali da imagem para verificar se tem alguma pessoa, eu tenho que mandar um comando. Então, o comando que eu configurei aqui, né,
esse Imaging Process. E aí aqui chama a câmera onde eu configurei para fazer o processamento. Aqui eu tenho mais de uma câmera, tenho da cozinha, tenho aqui da garagem, enfim. Depois de 5 segundos, eu verifico a existência de uma pessoa. Então, se tiver alguma pessoa identificada na imagem, eu vou saber como é que funciona isso. Aqui é um exemplo. Tá? Quando eu mando processar, a câmera vai lá e faz o processamento da imagem em tempo real. Se tiver uma pessoa, eu configurei para pessoa, pode ser um carro também. E tiver acima de 90% de chance de ser uma pessoa, ele vai dizer aqui, ó, person 99,2%. E aí vai me dizer que ela bate uma foto, eu gravo numa imagem que eu configuro, né? Numa pasta que eu configuro. E com isso informa que tem uma pessoa identificada ali naquele processamento de imagem. Então eu verifico, tem pessoas existentes ali no processamento de imagem? Tem. Então me dá um push notification, ativa o movimento suspeito em vez de alarme total para eu poder verificar o que está acontecendo, né? E aí faz um outro processamento aqui dentro do alarme para movimento suspeito. Então o movimento suspeito aqui é o do meio, então ele vem aqui, faz a gravação de alguns vídeos e aí faz alguns outros processos. Neste momento eu ainda não estou disparando o alarme, né? Não estou disparando a sirene, por exemplo. Eu mando o Alexa avisar aqui, né? No meus Echoes Dot aqui, informando que tem movimento suspeito, né? E aí com isso eu posso tomar a minha decisão aqui em relação a essas informações. Então isso aqui eu achei bem interessante, tá? Caso não tenha pessoas identificadas, em vez de colocar movimento suspeito, eu coloco dispositivos. Eu poderia colocar dispositivos e objetos, enfim, poderia colocar qualquer outra coisa aqui. O que acontece? O dispositivo, ele está aqui como o penúltimo, terceiro, né? Então, ele vai mandar aqui, para esse item aqui, ele vai gravar algumas fotos. Porque não identificou pessoa, mas por curiosidade eu posso ir lá e depois, no outro dia, verificar qual foi a imagem que gravou. Se foi de um cachorro, se foi um passarinho, às vezes pode ter sido um bicho ali que está invadindo a casa e não sei. Então, através disso, eu consigo fazer algumas configurações em relação a isso. Tá? E aqui eu também tenho outras ações. Dispositivos, se foi ligado alguma luz, foi ligado alguma TV, se foi ligado algum ar, foi ligado ao aspirador, aí o alarme não tem ninguém em casa, eu vou verificar. Às vezes pode ter sido uma rotina aqui que eu configurei errado e eu não quero que dispare várias sirenes aqui, o vizinho fica batendo na porta e tudo mais. Então, por enquanto, eu estou configurando dessa maneira. Manda um dispositivo aqui, né? E aí só vai gravar algumas fotos. Mas depois eu vou configurar. Manda uma mensagem no Telegram também. Mas depois eu vou fazer algumas configurações para eu poder ter algumas opções através do Telegram. Foi ligado uma TV ou foi ligado um ar-condicionado. Olhe as imagens da câmera. Você quer fazer alguma ação como disparar o alarme? Enfim, eu posso ter essas opções aqui. Daqui a pouco eu vou estar configurando também. Bom, aqui é a questão do alarme. Então, dependendo da situação de como o alarme está, ele faz alguma ação. Então, verifica se os donos estão em casa, desliga o alarme em algumas situações, enfim, tem toda uma configuração, mas também não tem nada muito complexo aqui. E aqui tem alguns outros sensores que eu estou trabalhando ainda na configuração do sensor de gás de cozinha. Tem o de energia, como eu faço monitoramento de energia hoje pelo Pizen. Então, se não tem ninguém em casa e ele verifica que donos em casa e o gasto está alto, então ele já manda um aviso para eu poder analisar aí a situação, o que está acontecendo. Não tem sentido, se a gente não está em casa, ter um gasto alto, né? Enfim, bom, basicamente é isso, tá? Antes que alguém me questione aí nos comentários, enfim, se dá para fazer reconhecimento facial com Home Assistant, dá. Eu tenho muita vontade de começar a aplicar isso, porque vai me abrir mais opções ainda. Imagina eu abrindo a porta e a câmera vai lá e identifica que sou eu e eu já configuro na Alexa lá dizendo: Olá Douglas, seja bem-vindo, bom dia ou boa noite, dependendo do dia. Os seus compromissos para hoje são, enfim, ou para amanhã.
Aí daqui a pouco chega minha esposa em seguida, ela vai lá, a Alexa vai lá e fala: Olá, Luana. Então eu posso configurar aí de forma bem personalizada para cada situação. Ou então eu posso ir lá e colocar reconhecimento facial, não fui eu, não foi minha esposa, e aí foi uma visita. E aí eu posso configurar: Olá, visita, seja bem-vinda, esse humilde lar, enfim. Eu posso abrir bastante opções aí para fazer essas configurações. Só que, já vou adiantando, hoje este processamento de imagem é realizado diretamente na nuvem lá da Amazon, né, com esse componente aqui. Hoje ele é free aí, se não me engano, por 12 meses. Depois, consequentemente, vai ter um custo, não é um custo muito alto, dependendo, porque tu não vai fazer processamento aí atrás de processamento, né? Mas se você for aplicar a questão do reconhecimento facial, que já tem opções para o Home Assistant de forma totalmente gratuita, disponibilizada aí pela comunidade, no Raspberry Pi não vai funcionar de jeito nenhum. Nem no Intel NUC que eu tenho aqui, que é um Core 2 Duo, iria funcionar. Você vai precisar de um processador aí um pouquinho melhor, principalmente memória RAM. Você vai ter que ter no mínimo 8 GB de memória RAM. Tá? No meu caso, hoje eu tenho 4 GB só. E eu também não iria investir mais em 4 GB, porque daí eu já iria preferir partir para um Core i5, uma memória mais atualizada DDR4, enfim. Por enquanto, eu não tenho a possibilidade de investir nisso neste momento, né? Mas futuramente, aí sim, eu pretendo fazer um upgrade aqui no Home Assistant, no hardware dele, né? Para poder ter mais opções aí de fazer esse tipo de trabalho como reconhecimento facial. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, só para ter uma ideia do poder que o Home Assistant tem, né, junto com o Node-RED. E aí eu te desafio, mostre isso aí, como é que ficaria em automações. Teria uma lista grande de código aí para fazer todo esse fluxo que eu mostrei para vocês. Eu ainda trabalhei bastante com fluxo, subflow, então se eu mudo alguma coisa que já muda para todo esse fluxo aqui, por isso que eu acho bem interessante. E, enfim, depois que eu comecei a utilizar o Node-RED, são coisas simples, só fazendo verificações, se tiver assim faz isso, se tiver aquilo faz aquilo. Então pode ver que não tem nada muito complexo aqui, não precisa nem compartilhar esse meu fluxo aqui, porque você mesmo pode fazer um conforme você achar melhor aí na sua necessidade, com seus equipamentos smart e tudo mais. E eu não investi nada em segurança, eu não precisei comprar nenhum equipamento de segurança, né? Com os próprios dispositivos, com sensor de movimento, porta e com os meus media players, seja Echo Dot ou Google Home, eu já consigo ter um sistema de alarme bem interessante. Ok, pessoal? Bom, é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até mais.